Boa noite, amada igreja. É muito bom poder trazer a mensagem e a palavra do nosso Deus. Convido os irmãos a estarmos orando, né? Orando e nos preparando para entendermos, para guardarmos, né? E usarmos a palavra do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, somos muito gratos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos fortalecido a cada dia, Senhor Deus. O Senhor tem nos enchido de esperança de um dia cada vez melhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue cuidando de cada um de nós. Continue nos fazendo cada vez mais fortes e confiantes na palavra e na mensagem do Senhor. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim vamos estar lendo Salmo de número 92, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor para nós. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Anunciar de manhã a tua misericórdia. Render graças a Deus, reconhecendo quantas coisas preciosas vêm de suas mãos. Cantar louvores a Deus nos faz desfrutar da condição de criatura que é o nosso lugar. De manhã, anunciar a tua misericórdia. E durante o dia, o nosso dia, onde vivemos tantas coisas, né? Trabalho, casa, família, estudos. Aí chega a noite, render graças ao Senhor, a fidelidade de Deus, onde o Senhor nos protege, né? Enquanto estamos dormindo. O Senhor protege aquele enquanto não somos capazes de nos proteger. Eu fico imaginando, né? Daquele período da noite, onde a gente se entrega ao sono, ao cansaço. É o Senhor que guarda a nossa casa, as nossas vidas. Ele está ali nos protegendo. Então, meus amados, não deixe de agradecer ao Senhor ao amanhecer, agradecer ao Senhor pela proteção que Ele te deu. E quando for à noite, render graças ao Senhor, porque Ele te protegeu, te guardou, guardou a sua casa, te deu um trabalho. Talvez possa ter acontecido algo que te chateasse, fora dos seus planos, né? Fora dos seus planos, mas nos planos do Senhor. Aí chega a noite, hora de louvar e agradecer ao Senhor. Cantar cânticos de louvores ao Senhor. Um elo que fazemos com o Senhor quando cantamos louvores a Ele. Então temos que aproveitar isso durante o dia e durante o momento que estamos ali agradecendo a Ele. Cante louvores ao nosso Senhor Pai, ao nosso Deus, em nome de Cristo Jesus. E assim, em nome do Senhor, em remissão dos pecados, possamos orar, colocando diante do Senhor aquilo que aconteceu ou possa ter acontecido. Este é o momento de remissão dos pecados. Coloque na presença do Senhor cada um deles. Vamos orar em nome de Cristo Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, na Tua presença, Senhor Deus, nos colocamos, remidos dos pecados, arrependidos de cada pecado, Senhor Deus. Perdoe, Senhor Deus, se em algum momento eu ofendi alguém. Perdoe-me, Senhor, se em algum momento eu tenha atrapalhado alguém, que seja no trânsito, em algum lugar, Senhor Deus. Me perdoe. Aos momentos que possamos achar não ser pecado, mas que o Senhor venha nos perdoar de cada um deles. Proteja a casa do Senhor, que possamos estar presente na casa do Senhor, louvando e adorando ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado por aquela igreja
Igreja Presbiteriana Água Viva, Senhor Deus, e a cada membro, Pai, em nome de Cristo Jesus, que possa haver, não muito tarde, Senhor Deus, reunirmos toda a igreja em nome de Cristo Jesus para louvar e adorar o teu santo nome, cantar louvores a ti, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Eu te agradeço. Amém e amém. E assim, em nome de Cristo Jesus, vamos louvar ao Senhor, vamos render graças a Ele com o Manuel e o louvor em nome de Cristo Jesus. Amém. Confia no Senhor, né? Entregue ao Senhor o seu futuro, né? Porque Cristo já venceu, morrendo em meu lugar, em seu lugar, né? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quero entregar para sempre ao meu Rei. Eu sei que tentações irão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Rei. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora por todo o meu caminho não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas de o meu Rei. E agora por todo o meu caminho não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Nas promessas do meu Rei. Nas promessas do meu Rei. Amém, né? Estamos seguros. O nosso futuro está seguro nas promessas do nosso Rei Jesus. Vamos exaltar o nosso Deus, o nosso Deus de amor, o Deus Consolador, o nosso Príncipe da Paz, né? Deus de amor, Consolador, Príncipe da Paz, grande Senhor, vencedor, hoje reina, para sempre reinará. Eu te exalto, oh Deus, te exalto, tu és digno de louvor, toda criação te adora. Eu te exalto, oh Deus, te exalto, eu te exalto, Cristo Jesus. Deus de amor, Consolador, Príncipe da
grande Senhor, vencedor, hoje reina, pra sempre reinará. Eu te exalto, oh Deus, te exalto. Tu és digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, oh Deus, te exalto. Eu te exalto, Cristo Jesus. Eu te exalto, oh Deus, te exalto. Tu és digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, oh Deus, te exalto. Eu te exalto, Cristo Jesus. 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 Amém, né? Nós te exaltamos, Senhor, na beleza da santidade do Senhor. Bem-vindos, que bom que estamos juntos aqui para ouvirmos um pouco mais e aprendermos um pouco mais com a palavra do Senhor. O texto que eu quero compartilhar com você é Miqueias capítulo 7, versículos 7, 8 e 9. Miqueias capítulo 7, versículos 7, 8 e 9. O texto nos diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei e, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Esse texto é fantástico. Esse texto nos mostra um Deus que cuida de nós. Mostra também um profeta que retrata a realidade da nossa vida. Nós muitas vezes caímos. A queda espiritual, ela é uma verdade na vida do povo de Deus. Infelizmente, nós caímos. Infelizmente, nós tropeçamos e caímos. Lamentavelmente, tropeçamos e caímos. A queda, como a ideia já vem, não é algo no dia a dia pensado, desejado, mas ao contrário disso é um acidente, é uma intercorrência, é algo que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. E isso acontece na minha vida, acontece na sua vida, acontece na vida de muitas pessoas que nós conhecemos. Homens e mulheres de Deus, infelizmente, caem. E até que Jesus volte e nos dê um corpo incorruptível e tire completamente de nós toda a ação pecaminosa, toda a ação que o pecado traz na nossa vida, estaremos nesse processo de cai e levanta. Mas algo que esse texto nos ensina é que nós precisamos olhar para Deus como aquele que nos levanta. A ideia de cair, e quando se fala muito em cair, às vezes se pensa muito em pecados de ordem moral, né?
Eu não estou falando somente disso. Eu estou falando de situações que trazem desânimo, situações que fazem com que a gente seja forçado a olhar para os lados e percamos o foco que é Jesus. Situações que vão tentar nos levar sempre para longe de Deus e que muitas vezes conseguem nos levar para longe de Deus. Mas o que é que nós vamos aprender com Miqueias? O que nós vamos aprender com Miqueias nesse texto que nós lemos é que Deus quer levantar você. Deus quer nos levantar quando caímos. Por que eu estou dizendo isso? Porque à luz do texto que nós lemos, nós vamos ver Deus agindo, cuidando, apaziguando, zelando do povo dele, do seu servo. E existem algumas coisas, algumas lições que nós precisamos tirar desse texto que nós acabamos de ler. E a primeira delas é: olhe para Deus como sendo a sua única esperança. Deus, Ele é a nossa única esperança quando caímos. Não tente se levantar sozinho. Não tente achar que as pessoas ao seu redor são a solução para o seu problema. Porque o que elas podem ser é instrumentos de Deus para te ajudar, para tornar claro, para Deus se manifestar a você. Nesse momento de dor, nesse momento de desânimo, nesse momento de queda. Nós entendemos que, como o profeta disse, olharei para o Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Olha que coisa fantástica. Olharei para o Deus da minha salvação, é o que o texto nos diz. E o meu Deus me ouvirá. Sim, nós servimos a um Deus que é vivo. Nós servimos a um Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor, que ouve o pedido sincero de um coração contrito e quebrantado na sua presença. Sim, servimos a um Deus vivo. Maravilhoso. E nós precisamos entender isso e trazer essa verdade para perto de nós. Quando caímos porque tiramos o nosso olhar do Deus vivo e verdadeiro. Fico me lembrando daquele discípulo que, estando no barco, as ondas queriam invadir o barco, queriam afundar o barco, e ele olha e vê Jesus andando sobre as águas. E ele diz: mestre, deixa que eu vá ter contigo. E Jesus diz: vem, meu filho, vem. E no meio do caminho, entre o barco e Jesus, ele caminhando na direção de Jesus, ele começa a olhar para as ondas. Ele começa a perceber o vento, a força dos ventos. E ele começa a pensar que é humanamente impossível andar sobre as águas. E ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele olha de novo o mestre e diz: mestre, socorro! E Jesus vai ao seu encontro e o levanta. Isso muitas vezes acontece conosco quando caímos. É a mesma coisa. Tiramos os olhos do nosso mestre. Segunda verdade que eu gostaria que nós pensássemos é que nós não podemos ficar sem reconhecer o nosso pecado. A segunda verdade, a segunda lição que nós tiramos desse texto é que nós devemos reconhecer o nosso pecado contra Deus e aceitar a sua disciplina. Versículo 9, o texto nos diz assim: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Nós não podemos perder isso de vista.
Chame para si a responsabilidade do seu erro. Admita: eu errei, Senhor. Falhei com o Senhor. Falhei com a pessoa que está ao meu lado. Falhei. Admita, chame a responsabilidade para si. Deixe de se vitimizar. Deixe de dizer que a culpa é do outro. É sempre mais fácil para a maioria de nós acreditar que a culpa é do outro. E nós não podemos perder isso de vista, não, viu? Não podemos perder isso de vista, porque essa é uma prática comum em muitos lares, em muitas casas, em muitos momentos. Nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos mudar essa história. Pare de se vitimizar. Chame para si a responsabilidade. Ore, fale a Deus a verdade. Senhor, eu falhei. Me perdoe. Tenha coragem de virar para a pessoa que está do seu lado e dizer: eu falhei com você. Me perdoe. O Salmo 51, Davi, é um bom exemplo disso. Pequei contra ti somente pequei. Depois vá lá, leia o Salmo 51. Nós não podemos ficar terceirizando a culpa, mas ao contrário disso, admitir que nós e reconhecer que nós aqui erramos. Terceira verdade que eu gostaria de que nós pensássemos, ou terceira lição, ou terceiro ponto: lembre-se que Deus não abandonará você quando você estiver caído. Ah, como é difícil pensar nisso. Nós agimos e pensamos muitas vezes a respeito de Deus como nós mesmos agimos ou nos comportamos com as pessoas, ou como muitas vezes nós nos sentimos em relação às pessoas quando nós erramos. Há um senso de abandono dentro daquela ideia da vitimização que eu falei agora há pouco. Muitas vezes nós nos achamos sozinhos. Nós nos encontramos muitas vezes sozinhos, e isso não é verdade em relação ao papel de Deus nos levantar em situações como essa que nós estamos apontando aqui. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ver e a perceber o cuidado dele nessas situações. O texto diz: Deus não vai me abandonar. Outro texto, Salmo 37, diz que Deus segura na nossa mão. Deus não nos abandona. Deus não é homem que é falho e pecador, mas Deus é o Pai perfeito. Às vezes o nosso pai da terra falhou conosco. As pessoas que nós confiávamos falharam conosco. Mas Deus não falha. Deus é aquele que está com o seu povo em todo o tempo. Partimos então para a quarta verdade, para a quarta lição, para o quarto ponto, como você queira colocar. Confie na restauração pela graça de Deus. Confie na restauração pela graça de Deus. Irmãos, nós não podemos perder isso de vista. A restauração, ela é algo que Deus promove na nossa vida. A restauração perfeita, a condição de nos levantarmos, a condição de olharmos para Ele com coragem e confiança, a condição de restaurar a situação que foi gerada pela nossa queda, só é possível pela graça de Deus. Não é mérito próprio, não é pelo meu esforço pessoal, mas é pela graça de Deus. E nós não podemos perder isso de vista. Versículo 9 conclui dizendo:
Ele me trará para a luz, e eu verei a sua justiça. É Deus quem nos traz para a luz. É Deus que é o justo juiz. É Deus que tem a justiça real e verdadeira. Portanto, lembre-se, primeiro, olhe para Deus como sua única esperança. Segundo, reconheça seu pecado contra Deus e aceite a sua disciplina. Admita que você errou. Terceiro, lembre-se que Deus nunca lhe abandonará enquanto você estiver caído. E quarto, confie na restauração pela graça de Deus. Coloque essas 4 verdades em prática na sua vida e seja bem-sucedido para a glória do Senhor. Eu penso que Deus quer restaurar você. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje, é agora. Confie no Senhor, se entregue ao Senhor e busque viver debaixo da paz dele, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que está desanimado, você que se encontra caído, eu quero pedir a Deus que te sustente e que essas 4 verdades façam parte da sua história, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui colocar a vida dessas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo agora, e pedir que em nome de Jesus o Senhor fale poderosamente aos seus corações e os levante como o Senhor já me levantou. Em nome e para a glória de Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que não falha, aquele que não nos abandona, aquele que não nos deixa só, aquele que quer investir em nossa vida e nos ver homens e mulheres restaurados para a glória dele mesmo. É que eu oro crendo e apresentando essas pessoas ao Senhor em nome de Jesus. Agora, meus queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço